Você já deve ter ouvido alguém dizer que o sal rosa do Himalaia é um verdadeiro ouro em pó da alimentação. Ele aparece em embalagens sofisticadas, em prateleiras gourmet, em receitas de chefes famosos e até em blogs de saúde natural, sempre carregando a promessa de ser muito mais saudável do que o sal de cozinha comum. Mas será que toda essa fama tem fundamento? Será que colocar o sal rosa no lugar do sal branco realmente vai proteger seu coração, controlar sua pressão arterial e até melhorar a sua circulação? Ou será que estamos diante de um dos maiores mitos da alimentação moderna, impulsionado mais pelo marketing do que pela ciência? Essa é a pergunta que vamos responder hoje, mito ou verdade. O sal rosa do Himalaia é mesmo mais saudável que o sal refinado que você usa todos os dias? Antes de irmos para os detalhes, é importante lembrar que o sal sempre esteve no centro de grandes discussões médicas. Por um lado, ele é essencial. Sem sódio, nosso corpo não funciona. O sódio participa da contração muscular, da transmissão dos impulsos nervosos e do equilíbrio de líquidos no organismo. Por outro lado, o excesso de sal é apontado como um dos grandes vilões da saúde, associado à hipertensão, problemas renais, inchaço e até doenças cardiovasculares graves. Ou seja, estamos falando de um tempero que pode ser tanto amigo quanto inimigo, dependendo da quantidade e da forma como é consumido. É justamente nesse cenário de preocupação com o sal branco que o sal rosa ganhou espaço. As promessas são tentadoras, dizem que ele é mais puro, menos industrializado, rico em minerais como ferro, cálcio e magnésio, e que isso faria dele uma escolha muito superior ao sal refinado. A cor rosada, inclusive, é atribuída à presença de minerais, o que reforça a imagem de algo natural e benéfico. Mas será que esses minerais realmente fazem diferença no dia a dia de quem consome? Será que o corpo absorve essas substâncias em quantidades relevantes? Ou será que estamos falando de quantidades tão pequenas que acabam sendo insignificantes? Aqui é onde começa o nosso mergulho científico, né? Estudos comparando o sal rosa e o sal branco, elas mostram que sim, o sal do Himalaia contém uma variedade maior de minerais. Ele pode ter traços de ferro, potássio, magnésio e até zinco, substâncias que são fundamentais para o organismo. No entanto, a pergunta que quase ninguém faz é: em qual quantidade? E quando olhamos para os números, a surpresa é grande. A quantidade desses minerais presentes no sal rosa é extremamente baixa. Para que você tivesse um impacto real na saúde, seria necessário consumir uma quantidade absurda de sal rosa, o que obviamente faria muito mal por causa do excesso de sódio. Ou seja, os minerais existem, mas não em uma proporção que justifique chamar o sal rosa de suplemento mineral. Outro ponto interessante é a forma de produção. O sal branco que usamos na cozinha geralmente passa por um processo de refinamento, onde impurezas são retiradas e ele pode receber a adição de iodo, um passo importante na saúde pública porque o iodo ajuda a prevenir doenças da tireoide, como o bócio. O sal rosa, por outro lado, é vendido de forma mais natural, sem esse enriquecimento obrigatório. Isso significa que, ao trocar o sal branco pelo sal rosa, muitas pessoas podem estar se privando da principal fonte de iodo da dieta. E isso pode trazer consequências sérias a longo prazo, especialmente em regiões onde a deficiência de iodo ainda é um problema real. Mas quanto à pressão arterial ao coração, a retenção de líquidos, o sódio do sal rosa é igual ao sódio do sal branco. Em termos de efeito no corpo, não há diferença significativa. Tanto um quanto o outro, quando consumidos em excesso, vão aumentar a pressão arterial, sobrecarregar os rins e trazer riscos para a saúde. Então, se você acreditava que o sal rosa poderia ser consumido à vontade, sem prejudicar a pressão, é hora de rever esse conceito.
O que realmente importa é a quantidade de sódio total da dieta, e não a cor ou a origem do sal. Uma das maiores razões pelas quais o sal rosa do Himalaia se tornou um fenômeno mundial é o poder do marketing. Basta entrar em uma loja de produtos naturais para ver embalagens chamativas, rótulos com promessas de saúde e até slogans que sugerem: troque o sal comum por um sal mais puro e benéfico. Muitas vezes, o consumidor associa automaticamente a cor rosada à ideia de algo natural, saudável, limpo e superior. Mas o que quase nunca se fala é que a diferença essencial entre o sal rosa e o sal branco está muito mais no processo de extração e refinamento do que em qualquer benefício extraordinário para a saúde. O sal rosa vem de minas no Paquistão, formadas há milhões de anos, e realmente preserva traços de minerais. Mas na prática, a quantidade desses minerais é tão pequena que não transforma o produto em um superalimento. É importante destacar também que o sal rosa contém, em média, 97 a 98% de cloreto de sódio, enquanto o sal refinado tem cerca de 99% de cloreto de sódio. A diferença, portanto, é mínima. Essa pequena variação é justamente onde estão os outros minerais que dão a cor característica ao sal do Himalaia. Porém, quando comparamos na prática a quantidade de ferro, magnésio ou cálcio presente em uma colher de chá de sal rosa, é irrelevante. Para atingir o nível de minerais que o corpo precisa diariamente, seria necessário consumir quantidades perigosas de sal, o que aumentaria muito o risco de hipertensão. Ou seja, a lógica de usar sal rosa para ter mais minerais não se sustenta quando analisamos os números com lupa. Outro mito comum é o de que o sal rosa ajuda a controlar a pressão arterial. Isso se espalhou porque muitas pessoas acreditam que, por ser natural, ele teria menos sódio ou seria mais equilibrado para o organismo. Mas aqui está a verdade. Em termos de sódio, a diferença é tão pequena que não tem impacto clínico relevante. A pressão alta causada pelo excesso de sódio não distingue a origem do sal. Se ele é branco, rosa, cinza ou marinho, o sódio continua sendo sódio. Logo, o efeito no organismo é o mesmo. Quanto mais sal, maior o risco de aumentar a pressão. E o sabor, essa é outra questão levantada. Algumas pessoas relatam que o sal rosa tem um sabor mais suave ou até mais agradável. Isso pode até ser verdade para alguns paladares, mas não há consenso científico sobre isso. O que ocorre muitas vezes é um efeito psicológico chamado de efeito placebo. A pessoa acredita que está usando um sal mais especial e por isso percebe diferença no sabor. Mas em testes cegos, em que as pessoas não sabem qual sal estão consumindo, a maioria não consegue identificar diferenças significativas. E quanto ao preço, aqui temos outro ponto que merece reflexão. O sal rosa pode custar até 10 vezes mais do que o sal refinado. Essa diferença de valor é resultado do transporte, da embalagem e do marketing, e não de um benefício comprovado para a saúde. Isso significa que muitas famílias estão gastando mais dinheiro acreditando que estão comprando saúde em forma de tempero, quando na verdade estão adquirindo um produto praticamente igual ao sal comum em termos de impacto no corpo. É claro, se você gosta da cor ou prefere usar o sal rosa por questão de gosto pessoal, não há problema. Mas é importante não se enganar, a troca não vai trazer grandes mudanças na sua saúde cardiovascular. Há ainda quem defenda que o sal rosa ajuda na hidratação do corpo, porque teria uma composição mineral mais equilibrada, mas esse é mais um mito, né? A hidratação depende muito mais da ingestão adequada de água e do equilíbrio geral da dieta do que do tipo de sal utilizado. O corpo precisa de sódio, potássio e outros eletrólitos para manter o equilíbrio hídrico, mas o sal rosa não é uma fonte significativa desses minerais a ponto de fazer diferença. Outro ponto raramente discutido é o do iodo.
Como mencionamos no bloco anterior, o sal refinado é frequentemente enriquecido com iodo, uma medida de saúde pública que salvou milhões de pessoas de desenvolverem doenças da tireoide. O sal rosa, por não passar por esse processo, pode representar um risco de deficiência nutricional quando usado como única fonte de sal. Isso é particularmente importante para pessoas que vivem em regiões onde a ingestão de iodo natural já é baixa. Ou seja, ao optar exclusivamente pelo sal rosa, sem variar a dieta, pode-se abrir uma porta para problemas que o sal comum ajudou a resolver há décadas. Em resumo, neste bloco fica claro, a diferença real entre o sal rosa e o sal branco não está em benefícios extraordinários para a saúde, mas em marketing, aparência e preço. No corpo humano, ambos atuam de forma praticamente idêntica. O que vai determinar a saúde cardiovascular, a pressão arterial e o bem-estar não é a cor do sal, mas sim a quantidade de sódio ingerida diariamente. Comer menos sal continua sendo a recomendação mais importante, independente do tipo escolhido. Chegamos ao momento mais esperado, afinal, é mito ou verdade que o sal rosa do Himalaia é mais saudável do que o sal comum? Tá? Depois de tudo o que vimos, a resposta é clara. Isso é um mito parcialmente verdadeiro. Sim, o sal rosa contém minerais a mais do que o sal branco. Sim, ele passa por menos processamento e pode parecer mais natural. Mas na prática, esses minerais estão em quantidades tão pequenas que não geram impacto significativo na saúde. E em relação ao sódio, que é o fator mais importante quando falamos em pressão arterial, coração e rins, não existe diferença real entre o sal rosa e o sal refinado. Ambos podem ser prejudiciais quando consumidos em excesso e ambos podem ser usados com segurança se forem moderados. Portanto, trocar o sal branco pelo sal rosa não vai transformar sua saúde. O que realmente faz diferença é reduzir o consumo de sal em geral, preferir temperos naturais e manter uma alimentação equilibrada. Então, qual é a melhor escolha? Se você gosta do sal rosa pelo sabor ou pela aparência, pode usá-lo sem problema. Se prefere o sal refinado, também pode continuar usando, lembrando que ele ainda é a principal fonte de iodo adicionada à alimentação. Na verdade, a recomendação dos especialistas é simples, não existe um sal milagroso. O segredo está no equilíbrio. A Organização Mundial da Saúde recomenda um consumo máximo de cerca de 5 gramas de sal por dia, o que equivale a menos de uma colher de chá. E essa regra vale para todos os tipos de sal. O desafio maior, na prática, não está apenas no sal que você coloca na comida, mas principalmente nos alimentos industrializados que escondem grandes quantidades de sódio, pães, bolachas, enlatados, embutidos e molhos prontos. É aí que a maioria das pessoas ultrapassa o limite diário sem perceber. E é aqui que vem uma reflexão importante. Quantas vezes você já acreditou em um produto só porque ele parecia mais natural ou vinha embalado de forma mais bonita? O sal rosa do Himalaia é um exemplo clássico de como o marketing pode transformar um alimento comum em um símbolo de saúde, mesmo sem base sólida em resultados práticos. E essa não é a única vez que isso acontece. A indústria alimentícia está cheia de produtos da moda que prometem milagres. Mas quando olhamos para a ciência, descobrimos que, no fim das contas, a base de uma vida saudável continua sendo a mesma: equilíbrio, moderação e informação de qualidade. Então, da próxima vez que alguém disser use sal rosa porque ele é mais saudável, você já sabe a verdade. Você pode responder com confiança que a diferença existe, mas não é suficiente para mudar sua saúde. E que a verdadeira escolha inteligente não está entre o sal branco ou rosa, mas sim em reduzir o excesso de sódio e buscar outros temperos naturais, como ervas frescas, alho, cebola, limão e especiarias, que dão sabor e ainda trazem benefícios reais. Agora eu quero te convidar a pensar comigo. Quantas outras informações sobre saúde
você já ouviu que podem ser apenas mitos repetidos ao longo do tempo? Quantas vezes você deixou de comer algo ou gastou mais caro em um produto acreditando que estava fazendo o melhor para a sua saúde? É exatamente por isso que esse canal existe, para esclarecer de forma simples e direta o que é mito e o que é verdade. Aqui você sempre vai encontrar informações baseadas em ciência, explicadas de um jeito acessível, para que você possa tomar decisões melhores no seu dia a dia. E se esse vídeo te ajudou, eu quero te pedir uma coisa simples. Inscreva-se no canal Celana e ative o sininho para receber os próximos conteúdos. Assim você continua aprendendo e descobrindo a verdade sobre os alimentos, os suplementos e os hábitos que realmente fazem diferença para a sua saúde. Aproveita também para deixar um comentário aqui embaixo. Você já acreditou que o sal rosa era muito mais saudável que o sal comum? Você já gastou mais caro acreditando nessa promessa, né? Eu vou adorar saber a sua experiência e responder às suas dúvidas. E não se esqueça, saúde não se compra em um único produto, mas se constrói todos os dias com escolhas equilibradas, informação correta e atitudes que realmente fazem sentido. Continue aqui comigo nessa jornada, porque nos próximos vídeos eu vou revelar outros mitos que talvez você ainda acredite e a verdade pode te surpreender.